Fala, fiel. Hoje vamos falar onde surgiu o apelido Timão na história do Corinthians. Tem muita gente aí que não sabe sobre a história aí do apelido Timão, então vamos começar o vídeo falando sobre isso. Esse é o Museu da Fiel, quadro aí do canal. Estamos no terceiro episódio e se você não assistiu os outros, vai lá no canal, clique embaixo aí no canal e entra lá para ver. Então é isso, rapaziada. Antes disso, já deixa sua curtida, se inscreve no canal aí para não perder nenhum vídeo. Estamos aí começando com o canal, já tem alguns vídeos aí e tal. Então, estamos falando algumas análises pós-jogos aí. Já fiz uma análise pós-jogo aí do Corinthians e Ferroviária, se você não viu, vai lá. Então é isso, rapaziada. Vamos pro vídeo. Muita gente aí, como eu disse, não sabe da história em si do surgimento do apelido do Corinthians, o Timão. Muitos aí chamam o Corinthians de Timão e não sabem o motivo. E isso começou tudo nos anos 60, quando o Corinthians estava no começo do jejum, não no começo, estava quase pela metade no jejum de 23 anos do Corinthians. E se ninguém sabe essa história, eu vou trazer algum vídeo do canal, algum episódio do Museu da Fiel. Então não se preocupe aí que eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Talvez no 4, no 5, eu não sei. Mas é isso. Então estava no meio do jejum de 23 anos do Corinthians. E o Corinthians aí, naquela época, vivia ganhando campeonatos paulistas, porque era a maior competição na época. O Campeonato Brasileiro foi surgir a partir dos anos 60, o Taça Brasil, o Robertão, esses que é chamado Campeonato Brasileiro da época, antes do Campeonato Brasileiro em 71, que começou, que é até agora. Mas antes de 71 era a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa, que era a famosa Taça Robertão. E o principal campeonato era o Campeonato Paulista, era onde o Corinthians dominava antes do jejum. Tinha grandes períodos aí dos anos 30, dos anos 20, dos anos 50 do Corinthians, onde ganhava tricampeonatos e tudo mais do Campeonato Paulista. Então, o Corinthians aí sofreu de um jejum aí de 23 anos e entre eles estava cansado de anos e anos sem títulos. O Santos do Pelé na época dominava, o próprio Palmeiras já se destacava na época. Então o Corinthians investiu em grandes jogadores na época, que foi o zagueiro Ditão, o volante Desportos, aí são nomes aí que nem eu conhecia, muitos de vocês provavelmente não conhecem, ou se duvidar deve ter ouvido falar de algum parente, mais avô e tal. Mas, e o grande jogador da geração que foi contratado, o Garrincha. Mas só que o Garrincha veio já aos 32 anos de idade. Ele aí que veio no ano de 66, no ano de Copa do Mundo, a sua última Copa pela seleção brasileira. E ele já estava em declínio da carreira. Mas mesmo assim, o apelido surgiu através de um jornal, a Gazeta Esportiva, que hoje, se eu não me engano, é a continuação da TV Gazeta. E surgiu o apelido pelo jornal na época. Então todos os torcedores gostaram do apelido e começaram a reproduzir nas ruas e tudo mais. E também pelas contratações na época, que eram os destaques do futebol brasileiro. Criou muita expectativa, ainda mais no Garrincha, que era o segundo maior jogador da geração, atrás do Pelé. Desculpa aí o barulho que ficou aí, que estão mexendo aqui do lado. Então, só que colocava muitas expectativas no Pelé. No Garrincha, desculpa. Só que o Garrincha vinha já em declínio de carreira, como eu disse, já sofrendo com lesões de joelho que ele tinha na época, se não me engano já tinha operado antes de vir pro Corinthians, e sofria com alcoolismo, que foi uma marca registrada aí, que ele até morreu disso, em 1983, se eu não me engano, que é o ano que ele faleceu. Então, ele já sofria disso e já estava em declínio da carreira, mas mesmo assim muitos torcedores, jornais e tudo da época colocavam muita expectativa no Corinthians, principalmente para ganhar o Paulista na época. Só que o Corinthians não conseguiu corresponder às expectativas e acabou não ganhando o título. Mas
a história que ficou o apelido, o Timão, que é seguido até hoje, vai ficar aí pelo resto da história do Corinthians. E surgiu naquela época pelo grande time daquela época do Corinthians. Vocês sabiam dessa história aí, rapaziada? Não sei se vocês sabiam. Tem muito torcedor botafoguense que sabe disso, porque acompanha o Garrincha. O Garrincha é o maior jogador da história do Botafogo. Então é isso, rapaziada. É um vídeo mais curto aqui do Museu da Fiel. Normalmente são vídeos mais longos. Mas era um tema aqui que muitos não sabiam e era um tema muito interessante, porque eu não sabia até uns tempos atrás, faz um ano que eu fiquei sabendo em algum programa que algum botafoguense ainda falou. Então eu pesquisei mais para saber um pouco mais de detalhes e tudo mais na época. Só para deixar aí registrado aí que o Garrincha, aí, pela sua passagem, já para deixar a informação completa, teve 13 jogos no Corinthians e marcou apenas 2 gols. Todos os jogos ele jogou de titular pelo Corinthians, mas sabíamos aí que sofria com devidas muitos problemas, alcoolismo e lesão. E mesmo assim, com alguns relatos aí que eu vi também na história, o Garrincha ainda fez um golaço ainda no majestoso contra o São Paulo. E é um dos jogos históricos dele com a camisa do Corinthians, o melhor jogo dele com a camisa do Timão. Então é isso. Opa, o dedo pegou aqui. Então é isso, rapaziada. Já deixa sua curtida aí embaixo, se inscreve no canal. Valeu!